7 horas e 32 minutos. Esse é o tempo que você deve estudar por dia, durante 28 dias, ao longo de 9 meses, para atingir qualquer objetivo que você queira, não importa quem você seja. Essa resposta não faz muito sentido, né? Pois é, mas de tanto vocês me perguntarem, eu resolvi trazer algumas ideias para que você mesmo possa refletir e aplicar no momento que você estiver planejando a sua rotina de estudos. Fala pessoal, eu sou o Alisson e esse é o canal Programação Dinâmica. A pergunta que motiva o vídeo de hoje é: quanto tempo eu devo estudar por dia para atingir um determinado objetivo? Eu recebo essa pergunta com frequência nas mais diversas redes sociais, e eu acho bem compreensível. Afinal, quando a gente tem um objetivo em mente e a gente consegue encontrar alguém que possa servir como modelo, né? Alguém que já trilhou aquele caminho, faz sentido a gente tentar pegar algumas dicas ali e, de repente, aplicar parte daquela experiência na nossa própria vida. Então tem gente que quer entrar para a Marinha e quando vê que eu fui do colégio naval, vem me fazer perguntas sobre como era a minha rotina de estudo, quanto tempo ela tem que estudar por dia. Tem gente que quer ingressar no Instituto Militar de Engenharia e se formar um engenheiro do IME e também vem me perguntar quanto tempo eu deveria estudar por dia ou quanto tempo eu estudava por dia na minha época. E também, né, claro, tem pessoas que querem se tornar desenvolvedores de software, entrar nessa área de computação e também vem me perguntar, tipo, olha, será que se eu estudar 2 horas por dia, todo dia, eu consigo um emprego como desenvolvedor júnior daqui a X meses? Então a dúvida é muito natural, mas não existe uma resposta única nem uma resposta fácil que possa atender a essas pessoas. Mesmo se eu compartilhar como era a minha rotina de estudo e o que funcionou para mim, isso não necessariamente vai se aplicar a você, porque existem algumas variáveis aí que a gente tem que analisar, a gente tem que entender um pouco melhor o contexto de cada pessoa. Então nesse vídeo eu vou trazer algumas ideias para você ter em mente e poder perceber o quanto esse tempo de estudo pode variar e também, né, refletir aí sobre o seu próprio tempo de estudo na hora que você for montar a sua rotina. Independentemente de qualquer coisa, a resposta mais correta que eu posso te dar é: estude o máximo possível. A primeira coisa que você tem que ter em mente é que a vida ela não é como um videogame, que você tem ali algumas fases e você consegue estimar mais ou menos o tempo que as pessoas levariam para passar daquela fase. E olha lá que até mesmo alguns videogames é difícil estimar. Então, pensando em estude o máximo possível, você vai perceber rapidamente que o seu máximo ele pode ser muito diferente do meu máximo ou do máximo de outra pessoa. E isso vai variar não só pela nossa experiência pregressa, né, pela base que cada um construiu aí ao longo da vida, como também pelas próprias condições que cada um de nós tem nesse momento. Então não adianta alguém chegar e falar para você, por exemplo, que você tem que estudar 12 horas por dia, que foi assim que essa pessoa passou, ou que conseguiu um determinado objetivo fazendo isso durante tantos meses e tal. Não adianta ela falar isso se você, por exemplo, não tiver essas 12 horas para estudar, se você tiver que trabalhar, tiver que fazer outras coisas, né? Por exemplo, tirando o período do mestrado, nem lembro se eu tive algum momento em que eu podia me dedicar por 12 horas em algum objetivo específico. E tirando essa questão do momento e do tempo que cada pessoa tem, você também não pode ignorar a experiência pregressa. Você não pode ignorar que algumas pessoas vão conseguir aprender algumas coisas mais rápido do que outras. Então, por exemplo, você vai olhar uma história de uma jornalista que se tornou cientista de dados em 6 meses. Aí você vai olhar, poxa, uma pessoa que não é da área de exatas, né? Não é da matemática, da computação, estatística, das áreas que são, assim, afins da ciência de dados, vamos assim dizer, e ela se tornou cientista de dados em 6 meses. Então todo mundo pode fazer isso e tal, e foi 2 horas por dia só que ela estudava. Daí você vai olhar a história e o contexto da pessoa e você percebe que, beleza, ela se formou em jornalismo, então uma área que a galera classifica como humanas, mas ela está habituada a utilizar o método científico, a fazer as perguntas corretas. Quando estava na escola, né, ali no ensino médio, ela teve uma boa formação de base, então ela tem noções de matemática e conseguiu absorver bem os conhecimentos novos que ela precisava de uma maneira sem muita dificuldade, apesar dela não estar lidando com aquilo diretamente no dia a dia. Enfim, vai tendo uma série de outras coisas que fazem parte do contexto daquela pessoa que permitiram que ela conseguisse ter aquele objetivo naquele tempo. E para você pode ser mais rápido ou mais devagar. Então não faz muito sentido você ficar fazendo essas comparações, porque o que você tem que entender é o seu contexto e como que você consegue traçar um plano que vai te permitir evoluir e estar cada vez mais próximo do seu objetivo. A segunda coisa que você tem que ter em mente é que a forma de estudar, a metodologia, ela é tão importante quanto o tempo que você vai investir ali no estudo. Então, de nada adiantaria você ficar 12 ou até, 16 horas na frente dos livros ou de uma videoaula ou o que for, e você não está absorvendo. Você não vai aprender por osmose. O conhecimento não vai sair ali daquele material e entrar na sua cabeça, te modificar, simplesmente porque você está ali parado na frente de um material de estudo.
Então eu diria para você avaliar duas coisas. A primeira é se você tem um hábito de estudo. Então, talvez você tenha dificuldade em ficar muito tempo na frente ali daquele material estudando, né? Você tem que descobrir qual que é o tempo que você consegue ler ou aproveitar aquilo ali, né? Fazendo exercício, do que for, de maneira que você não disperse, né? Se você já tem o hábito de estudar, talvez esse tempo seja um pouquinho maior. Agora, se você está começando agora, né? Você quer criar uma rotina de estudos para atingir um determinado objetivo e você não tinha esse hábito de estudar, então você vai precisar construir esse hábito de estudar, porque no começo vai parecer mais difícil mesmo. No começo, provavelmente você vai começar a ler e daqui a 5, 10 minutos você já está disperso. Principalmente hoje em dia, em que a gente tem muitas distrações e as redes sociais nos habituaram a não ler as coisas direitinho, né? Você vai passando assim os olhos em cima dos textos, lê uma coisa meio que na diagonal e já vai passando, rolando o feed, essas coisas. Então você tem que se habituar novamente ao ritmo do estudo, que é um ritmo mais lento, naturalmente. E a segunda coisa nesse quesito de forma, né, de metodologia, que você deve se atentar, é se você já sabe como que você aprende. Porque as pessoas elas aprendem de maneiras diferentes, né? E talvez um método te sirva melhor do que outro, assim. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que gosta de ir atrás do conhecimento de base, de entender o porquê das coisas e ir montando um quebra-cabeça. Então, meio que no começo eu tenho um pouco mais de dificuldade de entender as coisas que estão ali. E aí depois chega um momento em que, pum, muitas coisas começam a fazer sentido e eu meio que entendi já a regra geral do que eu estiver estudando ali, né? Então, eu gosto de fazer essa construção, né, aos pouquinhos. Tem pessoas que gostam de partir de algo pronto e depois ir pegando o que precisa sob demanda. Enfim, existem maneiras diferentes de você conseguir interiorizar aquele conhecimento e você tem que entender qual que é a maneira que funciona melhor para você, tá? Dependendo de qual for o seu objetivo, você vai ter que se aprofundar mesmo naquele conhecimento, e independente de qual seja essa forma, né, você vai acabar chegando num resultado parecido, né, e vai levar tempo mesmo. Mas você tem que saber qual é a forma que mais te motiva e te ajuda a evoluir. E a terceira e última ideia muito importante para você ter em mente, que eu trago nesse vídeo, é que você interiorize que o aprendizado leva tempo. Isso mesmo, aprender leva tempo. Vou repetir para você realmente interiorizar isso aí. Aprender leva tempo. Então não adianta ficar procurando hack, que eu vou pegar esse atalho aqui, não sei o que, e daqui a pouquinho... Cara, no máximo você vai conseguir decorar algumas coisas ali, mas você não vai interiorizar, você não vai aprender aquilo de fato. Então já comentei aqui num outro vídeo que quando você aprende alguma coisa, você se torna outra pessoa. E muitas vezes a gente chega numa barreira, né, num momento em que a gente trava ali, numa dificuldade, e abandona aquilo ou busca já uma solução, uma resposta e acaba não aprendendo, né? Às vezes até decora e, bom, safa uma prova, alguma coisa que está ali na frente, só que aí chega num outro momento que você vai precisar daquele conhecimento novamente e você trava porque você não construiu essa base, você não se tornou a pessoa que sabe, né, compreende, faz associações a partir daquele conhecimento e quando chega numa coisa um pouco mais complicada, você não consegue fazer uso daquilo que você já deveria saber. Então eu ligo essa ideia com uma outra coisa que eu já vinha discutindo com a Kizzy aqui, mas que eu ainda não fiz o vídeo no canal, né? Vou fazer, que eu chamo de juros de conhecimento. Então a gente olha aí para a galera que fala do mercado financeiro, dos investimentos e tal, que poxa, você pode começar botando aqui R$100 por mês e aí durante tanto tempo, e daqui a tantos anos você vai ter um montante lá muito maior e você vai poder se aposentar e tal. Enfim, essa mesma lógica, né? Ou pelo menos muito parecida com isso, ela se aplica também ao conhecimento, né? Então, como a gente estava comentando lá na primeira ideia, né, de que o máximo de cada pessoa é diferente e pode diferir justamente por conta da experiência pregressa. Isso tem a ver com o jogo do conhecimento. Então, tem gente que já começou a construir uma base, né, de estudo muito antes. E aquilo que a pessoa foi aprendendo, isso vai ajudando ela ao longo da vida, tá? Para aprender outras coisas mesmo. Às vezes coisas que não são nem completamente correlatas, mas que o cérebro consegue fazer associações e realmente construir um aprendizado a partir daquilo. Então quando você chega em algum momento de mais dificuldade para avançar em algum problema, para entender o que você está ali estudando, né? Você começa a ter mais dificuldade de aprender, talvez, o que esteja te faltando é base. Talvez você tenha que retroceder ali um pouco para estudar alguns conhecimentos prévios que você simplesmente passou batido e não construiu anteriormente. E quanto mais cedo você construir essa base, mais você vai usufruir desses juros do conhecimento. Aí agora você pode estar pensando, poxa, mas eu não consegui construir essa base, tive uma educação ruim, não tive oportunidades e tal.
Então o que você tem que ter em mente é que ninguém nasceu sabendo e todo mundo pode aprender. Então agora que você tem essa consciência, você pode assumir essa responsabilidade de persistir nos estudos e inclusive retroceder quando for necessário para construir uma base um pouco melhor. Como eu falei, não adianta você ficar se comparando com outras pessoas que viveram contextos completamente diferentes. Mas é importante que você consiga construir um plano que vai te levar cada vez mais próximo do seu objetivo. E mesmo que você tenha um prazo, tipo de um concurso, e você não consiga atingir essa aprovação agora, investir em conhecimento, investir em aprender só vai te trazer benefício. Além da possibilidade de abrir algumas portas que você nem imagina, você vai estar num outro lugar, como uma outra pessoa que vai ter um ponto de partida melhor para tentar novamente ou para seguir para uma próxima oportunidade. Eu já falei um pouco sobre o meu período de estudo e preparação para o Colégio Naval e também para o Instituto Militar de Engenharia aqui no canal em 2 vídeos distintos, que eu vou deixar linkados aqui para você conferir depois se tiver curiosidade. Mas em todo caso, eu apliquei essa máxima de estudar o máximo possível. Então sim, às vezes eu cansava e tinha que parar e descansar um pouco. O vídeo da Kizzy sobre a preparação dela para o IME fala também um pouco sobre essas questões, de cansaço e de repente você estabelecer um outro horário para você estudar. Mas a minha rotina já tinha pausas naturais, seja porque eu tinha que ir para a escola, me locomover entre outras cidades, ou quando eu estava lá no Colégio Naval, estudando para o IME, tinha a própria rotina do Colégio Naval, e treinamento militar e essas coisas. Então já tinha umas pausas naturais e eu aproveitava o tempo que eu tinha livre sempre para estudar, Eu estudava o máximo que eu podia mesmo. Bom, eu espero que essa conversa ela te ajude a aliviar um pouco a pressão sobre estabelecer X horas fixas para estudar ou tentar se comparar com o ritmo de estudo de outras pessoas. E com isso você possa estabelecer um ritmo que seja sustentável para você e que você assuma essa responsabilidade de compreender o que funciona, o que não funciona e realizar os ajustes no meio do caminho. Novamente, aprender não é rápido e não é fácil, mas é muito gratificante e pode te trazer muitas outras oportunidades. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, nem se inscrever aqui no canal para dar aquele apoio ao nosso trabalho. Muito obrigado e até a próxima!